Oi pessoal, nessa aula nós vamos abordar o tema identificando os fonemas de uma língua. É preciso de início a gente saber o que é um fonema. Essa é uma noção que vem lá do estruturalismo linguístico e que remete a entidades abstratas que a gente toma para falar sobre o nível fonológico de uma língua. Então, a gente já sabe que dentro da linguística existem duas disciplinas que abordam os sons da fala, a fonética e a fonologia. Só que a fonética vai abordar qualquer som da fala, incluindo aí as variantes possíveis para este som. A fonologia, por outro lado, aborda apenas aqueles sons que têm função comunicativa no sistema, ou seja, aqueles sons que promovem alguma distinção de sentido ao serem comutados com outros na língua. É o caso, por exemplo, de B e P na língua portuguesa, que promovem diferenças em palavras do tipo bato e pato. Esses, então, são sons com função comunicativa ou, como a gente também chama, fonemas. A questão que surge, então, para a gente é como é que a gente identifica esses fonemas numa determinada língua. É preciso observar que essa tarefa traz embutida dentro dela a noção de que a gente vai partir de dados concretos para então inferir fatos abstratos da língua. Colocando de outra maneira, a gente vai partir dos sons que a gente ouve, que a gente vê na fala dos indivíduos de uma determinada língua, para a partir daí propor então essas unidades abstratas que, como a gente mencionou há pouco, são unidades que a gente usa para falar sobre o sistema fonológico de uma língua. Nesse sentido, é preciso ressaltar que os fonemas desempenham na fonologia mais ou menos a mesma função que os algarismos desempenham lá para a matemática. Ou seja, a gente não vê o algarismo 2, por exemplo, no mundo em que a gente vive. Ao contrário, a gente usa esse algarismo para fazer referência a uma determinada quantidade. Assim também os fonemas. A gente não fala os fonemas, a gente usa essas unidades para fazer referência aquelas noções sobre os sons da fala que os usuários de uma língua têm internalizados na sua mente. Bom, e aí então, como é que a gente faz para partir do dado concreto, dos sons da fala, e chegar até os fonemas em específico? É preciso observar que o primeiro passo é justamente colher dados de fala. Então, se a gente ainda volta para esse estruturalismo linguístico, uma maneira de se fazer isso nessa época era, por exemplo, colher dados junto a comunidades ágrafas, por exemplo, ou seja, que não têm sistemas de escrita, para daí então fazer todo este percurso. Para essa coleta de dados, o pesquisador escolhe, né, ou pede que se apresente algum informante dessa língua e então passa a gravar produções desse informante. Uma vez gravada a fala desse informante, ela é, no momento seguinte, submetida a uma transcrição fonética. E é a partir, então, da transcrição fonética que a gente vai fazer a análise fonológica dos dados para finalmente chegar ao inventário de fonemas dessa língua. Como é que a gente procede, então? Como é que a gente faz a análise fonológica? Durante o estruturalismo linguístico, desenvolveu-se uma metodologia que acabou sendo bastante eficiente, especialmente
para abordagem de línguas ágrafas, que se chama fonêmica. Essa metodologia foi proposta por um norte-americano chamado Kenneth Pike, do Summer Institute of Linguistics, que é um instituto presbiteriano dos Estados Unidos, que tem escritórios espalhados mundo afora. O objetivo do Pike, ao elaborar a fonêmica, era prover as línguas ágrafas de sistemas de escrita. Como a gente sabe, os sistemas de escrita alfabética promovem ou fornecem um grafema, uma representação escrita para cada fonema. Então, para se fornecerem os sistemas de escrita, ou para se fornecerem os grafemas, era preciso identificar os fonemas e, para isso, é preciso, então, todo um procedimento que é o que a gente passa a abordar na sequência. Como é que nós fazemos, então, para identificar os fonemas de uma língua desconhecida? Observe que, num certo sentido, essa é uma tarefa mais fácil quando a gente aborda a nossa língua mãe, por exemplo. Mas não é lá uma tarefa muito trivial quando a gente precisa falar de uma língua que a gente não conhece, quando a gente precisa analisar uma língua que a gente não conhece. A gente vai partir justamente da transcrição fonética dos dados. A partir disso, existe toda uma metodologia desenvolvida pelo Pike, que é o que a gente passa então a abordar em seguida. A primeira noção que orienta então esse processo ou essa tarefa de identificação de fonemas de uma língua é a noção dos pares mínimos. Um par de palavras é dito mínimo se e apenas se as duas palavras do par diferirem em apenas um som. Para a gente entender do que é que se tratam os pares mínimos, nós vamos olhar para um conjunto de dados do Calaba. Esse é o conjunto que vocês têm na tela aí para vocês. E para começo de conversa, como vocês podem verificar, a gente tem a transcrição fonética dos dados. Vejam que ao lado dos dados a gente tem colunas que dão para a gente uma tradução deles. A tradução é só um apoio e serve para a gente testar os dados com relação ao que a gente chama de função comunicativa. Ou seja, a tradução serve para a gente verificar se dois sons estão promovendo ou não diferença de sentido na língua. Como assim? Vamos ver então alguns pares que a gente tem aí nesse conjunto. Bom, vejam então, a gente tem aqui na tabela, no quadro, um primeiro dado, por exemplo, como este aqui, Lushan, que significa quadro, como vocês veem pela tradução fornecida, e um outro dado, Lusan, que significa tossir, como vocês também veem pela tradução fornecida. O que é que acontece neste par? A gente tem quase que os mesmos sons numa palavra e noutra, a não ser por esta diferença entre sh e s. Observem também que a gente tem sentidos distintos veiculados para a gente pela tradução. É a partir daí, então, que a gente vai poder dizer que sh e s constituem um par mínimo na língua, ou seja, se são eles os únicos sons que se alteram na sequência e se a gente tem uma distinção de sentido aí nesta sequência, essa distinção de sentido só pode estar sendo causada pelos sons que estão aí diferindo. Tá? A gente vai dizer, portanto, que Lushan e Lusan constituem um par mínimo na língua e essa é a evidência cabal que a gente tem de que S e Sh são fonemas para a língua Calaba.
Nem sempre é possível, no entanto, a gente encontrar pares mínimos assim com tanta facilidade num conjunto inicial de dados de uma língua. Às vezes, a gente se depara com outros fatos que podem dar pistas para a gente sobre esse estatuto de fonema de dois sons ali da língua. É especialmente o caso dos sons que constituem, ou de palavras, melhor dizendo, que constituem o que a gente vai chamar de pares análogos dessa língua. Para a gente compreender melhor essa noção, nós vamos voltar àquele quadro com os dados do Calaba. Neste quadro do Calaba, a gente tem, por exemplo, a palavra que significa bigorna, nidis, e a palavra que significa feio, mitis. Por que que a gente diz que este é um par análogo? Porque aqui a gente tem, em primeiro lugar, as duas consoantes iniciais que diferem e, em segundo lugar, a consoante medial que difere também. Então, não dá para eu saber, logo de início, se a nasal velar e a nasal bilabial são fonemas da língua, e como também não dá para eu saber se a oclusiva alveolar sonora e a oclusiva alveolar surda são ou não fonemas da língua. Por que que não dá para saber se esses sons que a gente acabou de apontar ali no quadro são ou não fonemas da língua? Porque a gente não tem, como a gente tem mais de uma diferença na sequência de sons, não dá para atribuir a diferença de sentido das palavras a um som ou outro. Ou seja, o significado diferente das duas palavras que nós acabamos de ver pode, em hipótese, tanto se dar devido à diferença entre os sons nasais no início das duas palavras, como também, em hipótese, ela pode se dever à diferença entre T e D que a gente verifica no meio das palavras. A esses pares, portanto, em que a gente tem mais de um som diferente nas palavras, a gente dá o nome de pares análogos. O par análogo, portanto, serve como uma espécie de ferramenta, como uma espécie de um alerta na análise fonológica de que os sons envolvidos ali podem ser fonemas da língua. Mas é preciso observar que a gente não consegue afirmar com certeza se os sons dali são de fato fonemas ou não. Para isso, é preciso ainda uma análise, geralmente sobre outros dados da língua, que revelem de maneira mais clara para a gente o comportamento dos sons envolvidos nesse par análogo. Além disso tudo, nem sempre a gente verifica na língua fonemas e nem sempre as pistas, portanto, né, são tão claras assim para a nossa análise fonológica. Quando a gente não tem essas pistas, existe a necessidade de atentar ainda para um outro fato. Esse fato é o que a gente vai chamar de pares suspeitos. Vamos então ouvir uma definição para este conceito. Os pares suspeitos são constituídos por dois sons foneticamente semelhantes. Bom, e o que é que significa, afinal, serem dois sons foneticamente semelhantes entre si? Essa é uma noção meio obscura, inclusive para o próprio Pike, quando ele propõe a sua metodologia de análise fonêmica. Entretanto, para fins práticos e em linhas gerais, dá para a gente dizer que sons foneticamente semelhantes são aqueles que guardam pelo menos duas semelhanças do ponto de vista articulatório. Ou seja,
Sons que compartilham mesmo ponto e mesmo modo de articulação, mas diferem apenas pela sonoridade, são considerados foneticamente semelhantes. E, além disso, são considerados constituir um par de sons suspeitos. Mas, afinal das contas, suspeitos de quê? Suspeitos de não serem fonemas de uma língua, mas apenas variantes de sons daquela língua. Isto porque, como Pike observa na fonêmica, os sons podem ser modificados pelo ambiente onde eles estão inseridos. Por ambiente, a gente entende, por exemplo, os sons vizinhos, ou então fronteira de palavra ou acento. É possível, então, que sons muito próximos tenham algumas de suas características alteradas em função de algum som vizinho. É o que vai acontecer em português, por exemplo, com o t, que ocorrendo diante de i em vários dialetos, vai ser realizado como ch, ou seja, o i alterou algumas das características do t, que passa então a ch. Vamos então voltar lá para os dados do Calaba, que você já conhece, ainda para verificar alguns desses pares de sons suspeitos e observar se são ou não fonemas nessa língua. Vejam então que a gente tem aqui, como som foneticamente semelhante, a gente tem, por exemplo, que e ge. Eles são foneticamente semelhantes porque ambos são oclusivos e ambos são velares. Eles diferem apenas pela sonoridade. Como é que a gente vai saber se eles são fonemas ou não no Calaba? Vejam que não existe aí neste conjunto nenhum par mínimo envolvendo exatamente estes dois sons. Por outro lado, a gente consegue chegar a uma conclusão sobre o estatuto fonológico deles fazendo a seguinte observação. A gente observa que no dado que significa bigorna, existe lá uma ocorrência de d. No dado que significa prata, por outro lado, existe uma ocorrência de k. Vejam que D e K são os únicos sons que se alteram neste par e, portanto, nós vamos poder dizer que a diferença de sentido que a gente observa para essas duas palavras é causada justamente pela alternância entre D e K. Há, portanto, aí para a gente uma pista de que estes podem ser fonemas da língua. Essa pista vai ser reforçada com a observação de que lá nos dados Pashun, que significa girar, e no dado Gashun, que significa roda, a gente tem a alternância entre P e G. De novo, esses são os únicos sons que mudam nas duas sequências e, ao mudarem, a gente tem também alteração do sentido das palavras, tal como nos mostra a tradução. Se a gente tem, então, né, esta observação, a gente pode, ao final, chegar à conclusão de que K e G são fonemas, porque eles funcionam aí em algumas outras oposições dentro do sistema. E a gente, então, a partir deste quadro do Calaba, vai poder concluir que, por exemplo, as consoantes P, S, K, D, Sh e G são fonemas do Calaba. A partir dessa análise, portanto, a gente consegue dizer que são fonemas do Calaba as consoantes S, Sh, K, G, P, D.
Esse tipo de observação permite, então, que a gente verifique que, apesar de a gente saber que os sons tendem a ser modificados pelo ambiente, algumas alterações nas características de sons foneticamente semelhantes se devem a fatos fonológicos, a uma questão fonológica. Ou seja, algumas alterações das características num determinado par de sons, elas promovem, de fato, diferença de sentido na língua. E daí, então, a gente dizer, em primeiro lugar, que esse é um fato fonológico e, em segundo lugar, que os sons examinados são fonemas da língua. A gente precisa ainda atentar nessa tarefa de identificar os fonemas de uma determinada língua para duas outras questões que o próprio Pike levanta lá na fonêmica mesmo. Uma dessas questões diz respeito ao fato de os sistemas sonoros das línguas tenderem à simetria. Bom, o que é que significa isso então? Vamos supor que a gente tenha um sistema fonológico no qual a gente tenha dois pares, P, B, T, D, e a gente tenha uma outra consoante, K, Q. O que é que a gente observa então? A gente vê lá que a gente tem pares de consoantes, ou seja, a gente tem a consoante oclusiva bilabial surda e a oclusiva bilabial sonora. A gente tem também a oclusiva alveolar surda e a alveolar sonora. Mas quando a gente chega lá no ponto velar, a gente só tem a oclusiva velar surda, K. Seria esperado, por esse pressuposto da tendência dos sistemas à simetria, que este sistema hipotético nosso tivesse também a consoante oclusiva velar sonora, ou seja, o G, espelhando, portanto, a distribuição das outras consoantes oclusivas já verificadas. Esse também é uma espécie de alerta para a tarefa analítica, no sentido de que, ao se deparar com um fato como esse, o fonólogo precisa voltar para os dados e verificar se, de fato, o G não seria mais um fonema da língua. Pode ser que seja, a análise mais refinada pode revelar isto, ou não, ou seja, a análise mais refinada pode revelar que, de fato, o sistema funciona desse jeito que a gente descreveu, quer dizer, apenas com a consoante velar surda, sem haver o fonema velar sonoro aí fazendo o contraponto. Isto porque, embora os sistemas tendam à simetria, a simetria não é um fato obrigatório nos sistemas linguísticos. Na verdade, uma pequena falta de simetria é, inclusive, o que garante uma certa naturalidade para os sistemas linguísticos. Uma outra questão para a qual a gente tem que atentar, e que também Pike frisa lá na fonêmica, é o fato de que os sons tendem a flutuar. O que é que quer dizer isso? Isso quer dizer que, no geral, nunca se produz um som da mesma maneira. Ou seja, eu posso produzir 10, 20 vezes uma palavra como casa. Em cada uma das vezes em que eu produzi essa palavra, a consoante inicial K, por exemplo, vai ser produzida de maneiras distintas. O dorso da língua pode estar um pouquinho mais posteriorizado, pode estar um pouquinho mais adiantado. Há pequenas variações milimétricas na produção
de um som da fala, porque a fala é dinâmica. Só que às vezes essas pequenas variações podem promover alguma consequência fonológica, podem ter alguma consequência fonológica no sistema. O próprio Pike cita, inclusive, exemplo, né, de um K que pode ser fonema, embora um pouco mais anteriorizado com relação a outro, né? E aí, vamos dizer, o K mais anteriorizado e o K mais posteriorizado poderiam, hipoteticamente, e apesar dessa flutuação, funcionar como fonemas da língua. Como é que a gente vê todas essas questões, no final das contas, na prática? Para responder a essa pergunta, nós vamos para um outro conjunto de dados. Nós vamos utilizar a metodologia de análise fonêmica. Vamos ver então, nesse novo conjunto, como é que essa metodologia funciona. Nós temos aqui dados relativos ao georgiano. O georgiano é uma língua falada, por exemplo, na Turquia e numa região mais central ali da Europa. A questão, então, é a seguinte: a gente tem, vamos dizer assim, os dados no seu estado bruto, ou seja, a transcrição fonética desses dados. Essa transcrição, ou essa informação de que os dados estão transcritos foneticamente, é dada para a gente pelos colchetes, dentro dos quais ocorrem, portanto, aquilo que a gente toma como sons da fala para essa língua. A questão aqui para o georgiano em específico é saber do estatuto fonológico de duas consoantes laterais, da lateral alveolar e da lateral velarizada, que é esse L que a gente tem aí, vamos dizer assim, cortado ao meio. Como é que a gente sabe se essas laterais são fonemas do georgiano ou não? A primeira providência seria buscar nesse conjunto de dados algum par mínimo, que é, como a gente já viu, a evidência cabal do estatuto fonológico para dois sons. Não há, no entanto, nenhum par mínimo envolvendo as laterais nesses dados. Como é que então a gente vai proceder? Se também a gente não tem nenhuma outra pista aí logo de cara que pudesse nos levar a alguma conclusão sobre esse estatuto fonológico dos sons. O passo seguinte, então, que a gente toma é verificar o ambiente em que cada uma das laterais se distribui. Isto porque, segundo a previsão do Pike, eventualmente o ambiente adjacente pode modificar um som. E aí, nesse caso, a gente não teria propriamente um fonema, mas uma variante de um fonema. Como é que a gente faz isso, então? Para este conjunto de dados, a gente vai ver, num primeiro momento, tudo que tem antes, tudo que ocorre antes dos sons que a gente está observando. É o que vocês têm agora nesse outro quadro que aparece aí na tela para vocês. Se a gente percorrer todos os dados ali daquele quadro anterior, a gente monta então este outro quadro observando, né, que, por exemplo, tanto a lateral alveolar quanto a lateral velar ocorrem em início de palavra. Esse sinal aqui significa fronteira de palavra e este traço significa justamente, ele faz as vezes do som que a gente está observando. Então, os dois sons, como a gente mencionou, vão ocorrer em início de palavra. Além disso, as duas laterais vão ocorrer também depois da vogal A e vão ocorrer depois da consoante fricativa velar. Se as laterais ocorrem ambas em início de palavra e depois de sons como a vogal A, a vogal E ou a fricativa velar,
não dá para a gente dizer que o ambiente antecedente a elas está modificando alguma característica de alguma das laterais. Se houvesse essa ação do ambiente sobre uma delas, a gente esperaria que elas ocorressem em ambientes mutuamente exclusivos, ou seja, que a lateral alveolar ocorresse num lugar onde a lateral velar não ocorre e vice-versa. Se o ambiente antecedente não nos diz nada, nós vamos agora para a observação do ambiente seguinte às laterais, o que nos dá então este novo quadro que vocês têm na tela. Aqui então a gente vai ver o quê? Que depois da lateral alveolar a gente só tem as vogais E e I. Por outro lado, depois da lateral velar, a gente tem aí uma vasta gama de ambientes que vão de vogais a consoantes, passando por fronteira de palavra. A lateral velar ocorre também em final de palavra. Isso mostra para a gente que aí sim a gente tem a ação, a influência do ambiente adjacente sobre a distribuição das laterais. Com isso, o que é que a gente vai observar? O que é que a gente pode dizer do estatuto fonológico dessas laterais? A gente vai dizer que o fonema nessa língua é a lateral velar e que a lateral alveolar é uma variante desse fonema que ocorre condicionada pelo ambiente seguinte a ela. Existe uma maneira de a gente formalizar isso e essa é a maneira que vocês veem agora na tela. Bom, o que é que essa formalização quer dizer para a gente? Ela quer dizer que o fonema lateral velar se realiza como o som lateral alveolar. Em que contexto? A barra significa o contexto de aplicação desse fato. No contexto em que a lateral ocorre antes de I e E. Diz também que o fonema lateral velar se realiza como o som lateral velar nos demais ambientes. Essa sigla equivale a nos demais ambientes. Portanto, nós chegamos aí à nossa resposta sobre o estatuto fonológico das duas laterais, ou seja, a lateral velar é o fonema e a lateral alveolar vai ser o seu alofone, ou seja, uma variante de pronúncia para este fonema. Nesse caso, a gente vai dizer também que as duas laterais estão em distribuição complementar na língua, o que significa dizer que elas se distribuem de modo a ocorrerem em ambientes mutuamente exclusivos. Ou seja, onde a lateral alveolar ocorre, a lateral velar não vai ocorrer e vice-versa. Diante dessas observações, então, a gente pode fazer a transcrição fonológica dos dados, que é a nossa última etapa na análise a que a gente se propôs. No quadro que aparece agora para vocês na tela, a gente tem então a transcrição fonológica para esses dados do georgiano. Nessa transcrição fonológica, a gente observa duas coisas. Primeiro, a gente só tem lá o símbolo do IPA relativo à consoante lateral velar. Isso porque a transcrição fonológica só considera os fonemas e a gente acabou de chegar à conclusão de que este é o fonema para o georgiano e não a lateral alveolar. A outra diferença que você observa é que, ao invés dos colchetes que a gente tinha na transcrição fonética, a gente agora passa a ter a transcrição fonológica entre barras. Bom, vamos ver agora um quadro que vai trazer para a gente algumas questões de ortografia.
Chamamos de palavras derivadas aquelas que surgiram de outras palavras primitivas. Amanhecer, por exemplo, vem da palavra manhã. Existem muitas regras para a grafia delas. Vamos ver algumas que costumam gerar muitas dúvidas. Devemos empregar 2 S's nos substantivos derivados de verbos terminados em gredir, mitir, ceder e cutir. Por exemplo, agredir, agressão, admitir, admissão, conceder, concessão, discutir, discussão. Usamos um S nos substantivos derivados de verbos terminados em ender, verter e pelir. Por exemplo, apreender, apreensão, reverter, reversão, expelir, expulsão. Como vocês acabaram de ver, essa é uma outra aplicação possível da fonologia, ou seja, essa possibilidade de a gente pensar como representar na escrita essas unidades abstratas que a gente reconhece no nível fonológico. Para terminar, cabe observar que a análise fonológica não é universal e muitas vezes não pode ser feita para uma língua como um todo. A análise fonológica precisa ser feita olhando-se para dados de línguas específicas e, eventualmente, para dialetos específicos de uma língua. Bom, pessoal, vamos então para as dicas de estudo dessa aula. A primeira dica é um livro intitulado Introdução a Estudos de Fonologia do Português, organizado pela professora Leda Bisol e editado pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. Esse livro traz uma série de artigos, cada um deles versando sobre tópicos específicos da fonologia da língua portuguesa. A segunda dica, Análise Fonológica, Introdução à Teoria e à Prática, escrito pelo Luiz Carlos Cagliari e editado pelo Mercado de Letras. Esse livro expõe, em linhas gerais, a metodologia de análise fonêmica com aplicações para a língua portuguesa. Bom, pessoal, por hoje é isso. Bons estudos para vocês!